Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Quinta. Hoje nós queremos bater um papo aqui a respeito do se é possível deixar de ser bagunceiro. E a gente quer trazer uma resposta muito simples e muito prática, então fica ligado com a gente. Antes de começar oficialmente a bater o nosso papo, quero lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, ficar por dentro das coisas que a gente está discutindo aqui todo o Papo de Quinta, e também nos sigam nas redes sociais. Lembrando do link, né, que vai estar aqui na descrição. Isso. É possível chegar em casa depois de um dia de trabalho cansativo, que tu tá exausto, sobrecarregado, já passou 8 horas trabalhando, chegar em casa e ter pouquíssimas coisas para fazer, pouquíssimas coisas para colocar no lugar, ou não ter nada para colocar no lugar, só ter uma varridinha rápida para dar no chão, um paninho para passar nos móveis. É possível ter criança em casa e não ter aquela zona de brinquedo todos os dias? Ou então recebeu uma chamada de última hora de que vai vir uma visita na tua casa e não ficar desesperado com um baldinho juntando um monte de coisa pela casa, Socando tudo dentro dos armários. É possível? Será que é viável? Porque é tão comum também a gente ouvir, né, Jéssica, das pessoas assim, não consigo deixar de ser bagunceiro, eu sempre fui assim. Para essas pessoas que são desorganizadas, já tem a fama de desorganização. Eu sei que eu sou desorganizado, mas eu tento e não consigo. Eu sempre organizo a casa e chega um dia e tá tudo bagunçado de novo. Basicamente, a resposta é sim. É possível deixar de ser bagunceiro, independente da sua limitação. Independente da sua limitação, pode ter alguma limitação física, mental, não importa. É possível aprender sim a organizar. Sim. Como eu digo também de limitação, isso vale para crianças, isso vale para adultos, idosos, não importa. Não é uma coisa que se limita dentro de faixa etária. Nunca se é novo demais, nem velho demais para aprender coisas novas, né? Exatamente. E por que é simples? Por que todo mundo pode aprender a deixar de ser desorganizado? Basicamente, a gente tem que cumprir uma regra só. Uma regra só. Não é 2, não é 3, não tem um manual enorme para seguir, não tem um passe de mágicas, não tem necessariamente que contratar uma equipe super fantástica para fazer esse papel. Tem que só cumprir uma regrinha. Usou, guardou. Se vocês, pode parecer bobagem, né? Pode ser que a gente está talvez divagando sobre um negócio muito difícil, porque só quem é bagunceiro, quem luta com isso dia a dia, vai pensar, não é tão simples assim. Isso que vocês estão falando não faz sentido, porque eu já tentei, já ouvi isso milhões de vezes. É um conhecimento comum isso. Mas vamos pensar de forma lógica, então. Se tudo que tu usa, tu devolve para o lugar, levando em consideração que bagunça são as coisas fora de ordem, tua casa nunca vai ficar bagunçada, porque tudo que tu usou voltou para o lugar, ou seja, não vão ter coisas bagunçadas fora do lugar. Então, de fato, é muito simples. De fato, é só isso. Mas tem sim algumas problemáticas por trás disso tudo que atrapalham da gente fazer esse processo simples e fazem dele algo complicado, algo difícil ou pesado de executar. E a gente quer falar um pouquinho nesse vídeo e te trazer sim uma solução para que tu consiga na tua casa revisar o teu ambiente familiar, revisar o teu lar e chegar sim, quem sabe num dia em que tu tenha a tua casa organizada sempre. Hoje isso é uma verdade para nós. Não quer dizer, a gente já fez um vídeo falando sobre a diferença entre desordem e bagunça. Dá uma olhada lá, porque vai te ajudar muito, muito a entender um pouco um pouco mais do que a gente vai falar nesse vídeo. Mas nesse vídeo a gente já quer deixar tudo o mais claro possível, o mais simples possível para que tu possa pôr em prática. Não quer dizer que a nossa casa volta e meia não bagunce as coisas. Por exemplo, naquele vídeo a gente usou um exemplo muito simples. Fiz um almoço. Bagunça, tu tira as panelas do lugar, os pratos do lugar, as coisas vão pra mesa, então... Só que quando tu conclui a tarefa, volta tudo pro lugar. E é justamente o usou, guardou que a gente aplica. Ao longo do vídeo, a gente quer junto com vocês perceber quais são os motivos
e como que a gente consegue chegar nesse usou guardou, porque como tu disse, realmente não é tão simples assim, não é só ouvir e pôr em prática, né? Sempre achei que era uma pessoa organizada, porque em algum momento, desde adolescente, assim, a minha mãe sempre me estimulou, meu pai também, a sempre guardar as coisas, a sempre colocar tudo no lugar, a sempre higienizar os meus itens e ajudar na limpeza da casa. Claro que adolescente também é um caso à parte, né? Adolescente sempre tem uma fase bagunceira, isso é normal, pai e mãe não se preocupem, isso passa. Se não passar, é uma questão a ser avaliada, mas todo adolescente, como tem uma mente bagunçada, tem um quarto bagunçado, isso é regra. Como eu disse, eu sempre achei que era organizada, porque eu tinha os meus lugares, eu guardava as coisas no meu quarto, eu cuidava das minhas coisas, eu tinha, sei lá, eu tinha algumas coleções e eu tinha uma caixinha para cada coleção. Eu sempre gostei muito de brincos, eu tive sempre uma caixinha para cada tipo de brinco específico, uma das minhas coleções é brinco. Na minha casa, com meu marido também, eu achava que eu era uma pessoa organizada. Meu marido é mais organizado do que eu era, um pouco mais, mas mesmo assim eu sempre ia indo, tipo, eu sou organizada, eu tenho lugar para as coisas. Só que eu fui reparando em algum momento que eu não consegui manter aquela minha organização. Eu fui me dando conta de que aquilo era muito pontual. Eu acabava me cansando muito para manter as coisas organizadas. Eu tinha que dedicar, às vezes, um dia inteiro para conseguir organizar uma peça. E aí outro dia inteiro para conseguir organizar outra peça. Na minha cabeça aquilo era organizar, assim, né? Só que na verdade eu tava encaixando as minhas bagunças em lugares aleatórios. E aí passava uma semana, passava duas e tudo voltava de novo pro mesmo lugar. Até que a gente foi estudando sobre, a gente foi pensando sobre, eu fui mudando muito de mentalidade, fui amadurecendo alguns conceitos, fui buscando algumas referências e fui aprimorando as minhas técnicas, digamos assim, e consegui perceber que de fato eu precisava mexer em algumas questões, tanto na nossa organização familiar, quanto nos nossos hábitos, tanto pessoais como de família, para que melhorasse a nossa situação e a gente pudesse ter uma qualidade de vida melhor e também não precisar passar por esse processo tantas vezes quanto eu passava. Exato, eu acho que muitas pessoas se enquadram dentro, em vários pontos da tua história, e eu mesma me vejo dentro da tua história em alguns pontos, né? Porque esse sentimento é muito comum, o sentimento de não importa o esforço que tu faça para organizar tua casa, os itens parece que magicamente ficam fora do lugar. Parece que eles têm perna, né? Em algum momento parece que explode uma bomba que tira tudo do lugar. Ou então isso também de para fazer uma organização, tu tem que desprender um dia inteiro para organizar o quarto, ou um dia inteiro para organizar a sala. Parece que tudo é muito difícil e demanda muito tempo, né? Sim. E na nossa casa, eu sempre tive a fama de organizada. As pessoas que me conhecem podem confirmar, né? Que estiverem ouvindo vão confirmar que eu sempre tive fama de organizada. Muito. Até mesmo nos meus trabalhos, nos trabalhos que eu já executei por aí, de ser uma pessoa que no ambiente de trabalho também organizada com as coisas. Mas vou confessar para vocês que eu também me descobri bagunceira e conforme estudava mais a respeito, conforme então, depois que a gente decidiu também se tornar profissionalmente mesmo, personal organizer, né? Que agora, hoje nós somos profissionais de organização. Mas antes disso eu sempre gostei de organização, sempre foi uma coisa que eu gostei de estudar a respeito, de buscar referências. E eu me achava organizada, mas também tinha muito disso. Então, ou então ser pega desprevenida. Se alguém vinha na minha casa, eu entrava numa loucura de ter que botar a casa em ordem e tem um monte de coisa para fazer. Ou então também, eu sempre tinha um canto da minha casa que era o canto da bagunça. As coisas que eu não sabia onde guardar, eu simplesmente botava lá. Então era assim, eu tinha as peças da minha casa todas organizadas e tinha uma peça que eu não achava solução de forma alguma, que tinha muita coisa num espaço extremamente pequeno e tudo que não tinha lugar na casa ia para ele. Isso também é uma coisa que a gente encontrou e encontra em várias situações, em várias famílias, de ter o canto da bagunça. E hoje eu não tenho mais isso em casa e também tenho uma relação com a organização muito mais leve, muito mais tranquila. Eu organizo a minha rotina para que eu desprenda por dia
em torno de 1h30 para limpeza na casa, de segunda a sexta-feira. Fico com sábados e domingo livre e mantenho a minha casa sempre limpinha e organizada, independente do horário que as pessoas forem chegar na minha casa. Como que chegou a ser leve? Como que chegou a ser simples dessa forma? E aí que a gente quer trazer alguns pontos importantes que têm que ser observados, né, Jéssica? O pulo do gato. Exato. Um dos pontos que pode estar atrapalhando a tua organização do teu lar é a rotina tóxica. Né, Jéssica? Talvez seria interessante até tu nos explicar um pouquinho o que seria essa rotina tóxica, né? Uma rotina, a gente até falou um vídeo especificamente sobre rotina e objeções sobre rotina, né? A gente até questionou vocês o que vocês achavam, se a rotina era bom ou não. E inclusive foi o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro papo de quinta. E o vídeo tá... a qualidade do vídeo, assim, é o primeiraço. Mas o conteúdo tá lá também. A gente deixa aqui no card pra vocês darem uma olhadinha. Vale a pena conferir até pra... Ali a gente chegou à conclusão, junto com vocês, de que rotina é bom, é importante. A gente precisa ter alguns cuidados com a rotina. A rotina precisa ser, de certa forma, boa pra todo mundo. Pra mim, pra minha família, né? Pra quem vive comigo. E uma rotina tóxica é uma rotina que me sobrecarrega. É uma rotina em que eu não tenho tempo para atividades de lazer, eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu gosto de fazer, ou que eu quero fazer. Eu não tenho um tempo de descanso suficiente para o meu corpo. A mente está sempre muito agitada, né? Muito sobrecarregada. Uma mente muito sobrecarregada também nos leva a ter hábitos ruins, a não conseguir manter a casa de certa forma bagunçada, porque a gente já tem tanta coisa para pensar, a gente já tá no estresse do dia a dia. Como eu falei lá no início, a gente já chegou num dia de 8 horas de trabalho ou mais, pegou trânsito, se estressou, tem que resolver coisas em casa, tem que resolver coisas no trabalho, às vezes as atividades extras, tanto tuas como dos outros que tem que administrar, então assim, é uma sobrecarga mental muito grande e pode ser um segundo ponto junto com a rotina, né? Eu acho que eles estão muito interligados pra gente se perder nesse processo de organização. Aí dentro também dessa rotina tóxica entra a função da organização e do cuidado com o ambiente sobrecair sobre apenas uma pessoa, né? Também. Às vezes, além de tu ter uma rotina muito agitada, que a tua mente está sempre muito, muito agitada ou muito divagante sobre várias tarefas, sobretudo, todo o cuidado da casa recai somente sobre ti. E aí também é um problema, porque reconhecer que todos os membros da família, independente de crianças a idosos, né, de uma ponta a outra, tem, de certa forma, sim, responsabilidade sobre as coisas dentro de casa, sobre a conservação dos itens, né? Com certeza. Até porque, desde sempre, a gente sempre tem itens que são nossos, né? Tem itens comuns numa casa, numa família, mas tem coisas que são nossas e cada um tem que ter responsabilidade sobre as suas coisas. Podem existir aí, abrindo um subtópico, né? Podem existir alguns motivos para essa pessoa ser a única responsável. Primeiro pode ser o orgulho. Né? E aí a gente precisa muito se autoconhecer. Eu falo isso por experiência própria. Eu sou uma pessoa que tem bastante dificuldade de delegar tarefas, permitir que as pessoas façam as coisas do jeito delas. Confessando, abrindo meu coração pra vocês, pra todo mundo. Mas é verdade, eu tenho que admitir, eu me conheço, eu sei que é assim e a gente tenta mudar. Outro motivo pode ser falta de diálogo, porque as pessoas da tua família podem estar muito habituadas a tu sempre assumir esse papel de arrumar, de pegar, de fazer, de administrar, e simplesmente não se dão conta ou não se sentem livres para assumir algumas coisas. Então, uma coisa está ligada à outra. É tu dar um pouco de espaço, conversar um pouco, entrar num acordo comum. E abrindo uma aspas, diálogo. Não se consegue à base de briga, porque às vezes as pessoas dizem, porque tudo é... Não funciona assim. Tem que ir aos poucos, vai conversando, porque a gente tem que entender também que por hábitos, né? Se sempre foi tu que fez tudo, pular do não ser tu que faz tudo tão bruscamente vai ser difícil realmente. O processo de aprendizado às vezes é demorado. Então assim, com os filhos, né? Não é do dia pra noite que tu vai ensinar que se o teu filho nunca precisou juntar nenhum brinquedo dentro de casa, não é do dia pra noite que ele vai aprender a juntar os brinquedos. Ele vai precisar, vai ser um processo, vai ter que ter conversa, dizer, olha,
a mamãe ou o papai tá cansado, a gente precisa que tu ajude, tu também mora nessa casa, faz parte desse ambiente, né? E explicando aos poucos, é diálogo. Porque se for na base de briga, não funciona. Isso mais destrói do que constrói, na verdade, né? E aí, dentro disso, abrindo um outro parênteses dentro do parênteses, a gente fez um vídeo sobre como organizar a rotina para crianças, que às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de passar essas questões para os pequenos. E ali a gente dá algumas dicas. Também no vídeo do Brincar a gente falou um pouco sobre como passar algumas questões de organização para as crianças. Então tem umas dicas bem legais que vocês podem pegar. E também podem mandar pra gente que a gente vai respondendo. Mandem dúvidas, a gente tem total disposição de responder vocês no que vocês precisarem. E lembrando que os vídeos vão estar sempre no cardzinho, acho que é aqui. Eu sempre me perco. Mas vai estar, a gente deixa, é só clicar ali no izinho de informação no canto direito superior do vídeo. Boa. Então, dando seguimento também sobre as nossas problemáticas que podem tornar o simples do usou, guardou difícil, uma delas também é a procrastinação, né? Que tem muito a ver com esses dois pontos que a gente falou antes, né? Às vezes a rotina muito agitada, a mente muito estressada, né? Mas a procrastinação, essa ideia do depois eu faço, ela até pode funcionar. Por exemplo, tu pode deixar algo para depois. O problema tá quando tu tem essa visão sobre tudo. Tudo fica para depois e quando o depois chega, tu tem um acúmulo de tarefas para fazer. E aí que vem esse desprendimento de um dia inteiro para limpar uma peça. Porque tu deixou tanto para depois organizar, depois eu boto isso no lugar, que quando tu foi desprender um tempo para fazer isso, tu precisa organizar tudo, dos pés à cabeça. E procrastinar vira um hábito, né? E é um hábito muito ruim. Eu tenho um gatilhozinho da procrastinação na minha cabeça. Quando as coisas estão bem sobrecarregadas, quando tem muita tarefa, o primeiro pensamento que vem é: tá, então não vou fazer nada. Já que eu não consigo concluir nenhum, então não vou fazer nenhum. Faz o que dá, não procrastina tanto. Não procrastina, não tenho tanto, né? Não vou nos contradizer agora. Não procrastina e faz o que dá. Que aí tu tem menos tarefas no próximo dia para fazer, né? Exato. Eu tenho lido um livro e também tenho tratado em terapia isso, porque eu sempre tive esse hábito também de ver o todo e não as pequenas coisas. Isso é uma coisa muito enraizada em mim, já desde a adolescência, assim, que eu tô tentando muito lutar contra tudo isso. E tenho, em algumas batalhas eu tenho vencido e em algumas eu tenho perdido, admito. Eu acho que a ideia é tu te tornar presente para esse problema, por exemplo, da procrastinação. Eu não conheço nenhuma pessoa, na verdade, de todo o meu vínculo de amigos, de todas as pessoas que eu já tive contato, eu não conheço nenhuma pessoa que não procrastine em nada. De alguma forma ou de outra. Então é uma coisa que é comum, mas eu acho que também quanto mais a gente pensa sobre, quanto mais a gente se importa em não ser e tenta não ser, eu acho que aí a gente está caminhando para um progresso realmente palpável, né, para algo que realmente faça diferença. E com certeza isso vai ser benéfico na tua vida, na tua agenda. Porque outra coisa que se percebe, se tu tem uma mesa, por exemplo, vocês estão enxergando a mesa ali atrás, né? Ela está sem nada em cima. Volta e meia em cima dela vai parar algumas chaves, carteira ou uma bolsa, alguma coisa assim. E uma coisa que eu noto muito claramente é que quando tem coisas que estão desorganizadas em cima dela, é muito mais fácil pôr outras coisas em cima dela. Quando ela tá assim, bem limpinha, e eu tomei um copo d'água, eu vou com o copo d'água direto na pia, porque a mesa tá bem limpinha, eu não vou botar um copo d'água em cima dela. Então, mas se já tem bolsa, se já tem uma carteira, se já tem chaves em cima, parece que não é tão ruim botar mais um copo que deveria ter ido pra pia em cima dela. Então, a bagunça chama bagunça. Até para as outras pessoas. Por exemplo, se eu chego aqui e eu tô com a minha bolsa na mão, ou até algum membro da família, sei lá, teu filho, teu marido, chego em casa, tem uma bolsa já ali, eu vou pensar, onde é que é o lugar? Eu vou largar minha bolsa aqui, tem outra bolsa aqui. E aí já vai outra bolsa, já vai um casaco, já vai um lenço, e aí foi. Justamente, as pessoas percebem também que já tá bagunçado mesmo, então por que eu vou cuidar?
Por que eu vou guardar isso se já nada tá guardado? Esse cuidado de sempre usar e guardar também ajuda nisso. Então, só pra gente ficar atento a isso, porque no momento que a gente deixar algo de voltar pro lugar, não é pra ficar bitoladaço também, tipo, meu Deus, eu deixei um copo fora do lugar. Sim, né? A gente atentar a essas coisas ajuda sim também a que todo mundo se preocupe. A gente começa com uma preocupação e os outros membros, quando entram, vão estar presentes na casa, vão perceber isso e também vão ter um cuidado maior. É sempre um cuidado para que as coisas não se tornem um hábito, porque tudo que a gente faz com muita frequência, a gente gera um gatilho no nosso cérebro e aquilo se torna um hábito. E muitas vezes é um hábito ruim que pega muito mais fácil do que um hábito bom. Exato. Inclusive, a gente podia fazer um vídeo sobre hábitos um dia, porque... Comentem aí se vocês gostariam de aprender um pouquinho mais sobre hábitos, que a gente pode fazer um vídeo bem legal sobre. Mandem dúvidas que vocês têm sobre hábitos, que a gente tenta responder isso, vai ser super legal. E então, a gente ainda quer te trazer mais um ponto, depois de toda essa problemática, depois de todas essas questões que podem nos levar a ser uma pessoa bagunceira, e aí talvez, né, te faça entender qual é o teu motivo, qual é a tua questão, e aí a gente vai dar a resolução que é bem mais simples do que a gente pode imaginar, ou do que vocês podem estar pensando depois de tudo isso que a gente falou. O último ponto é o acúmulo de itens. Dentro disso tudo que a gente falou, ou porque a gente procrastina, ou porque a gente está muito cansado, ou porque a gente tem hábitos ruins, a gente acaba acumulando muitos objetos dentro de casa. Sejam roupas, potes, papéis, coisas que a gente acha que são coleções, mas que a gente nunca acessa. Vários itens de diversas categorias a gente pode estar acumulando em excesso na nossa casa. E aí o que acontece? Como tem muitos itens, as coisas não têm um lugar. Eu quero começar a falar na solução para vocês. A respeito do acúmulo também, nós fizemos um vídeo falando, que é o vídeo Alô Acumulador, também é um papo de quinta e a gente também deixa aqui no card. Mas sobre os acúmulos, eu acredito que seja uma questão de que a gente tem perguntas um pouco criteriosas quando a gente faz o descarte dos itens, né? Então, às vezes a gente está preocupado com e se eu precisar disso um dia? Porque uma das casas que nós atendemos ultimamente, nós já ouvimos isso de duas delas, das mais recentes, né? Ah, mas eu já fiz um descarte na minha casa, então eu não preciso refazer. Eu recém-descartei, tá? Eu já doei várias coisas, então agora é só colocar no lugar. O problema é que quando a gente comumente a forma de descartar itens é com a pergunta do e se eu precisar disso um dia? Ou e se, né? O e se. Como a gente não tem controle do tempo, não tem controle do que vai acontecer no futuro, esse tipo de questionamento nos dá margem para ser acumulador, porque a gente vai guardar tudo. Ter perguntas mais criteriosas para a seleção de coisas. Por exemplo, no vídeo que a gente fez a respeito de diferença entre bagunça e desordem, mostramos claramente o que era a organização. Que organização é quando todos os itens eles cooperam para um objetivo de um corpo. Então, a gente considera a família como um corpo. Se o objetivo dessa família é ser feliz, é ter um lar agradável, qualquer item que esteja em desacordo com isso, um item que está na tua casa, mas tu não gosta dele, ele está em desacordo disso, então ele está desorganizado. Ele pode estar até bem bonitinho numa prateleira, aparentemente organizado, mas ele continua sendo bagunça. Ele continua sendo desordem dentro da tua casa. Ele acaba ocupando um lugar que não está te satisfazendo e que talvez esteja te levando a pensar que aquilo é ruim. E tu nem está te dando conta, porque pode ser que tu passe, sei lá, alguma coisa que está na cozinha. Eu passo todo dia e olho, ou nem olho, mas só sei que, tá ali o negócio. É muito mais difícil cuidar de itens que a gente não gosta. Eu gosto do exemplo da roupa. Uma roupa que tu gosta muito. Logo após o uso, tu vai lavar ela à mão, não vai pôr na máquina, vai ter um cuidado especial com ela, porque é uma peça que tu gosta muito. Já aquela camiseta de faxina é aquela que às vezes pode ficar jogada uma semana no canto do quarto, pegando umidade, talvez até mofo, né? Que tu não te importa tanto. Sim. Porque os itens que tu tem apreço, que tu gosta, que te fazem feliz, tu tem um cuidado diferente. Então, às vezes, a tua casa ela tá cheia de itens em desordem. Itens que não estão em acordo com aquilo que tu quer pro teu lar, com aquilo que tu quer pra tua família. E aí vale
Então, essa análise mais crítica sobre os itens que a gente tem, né? Então, o primeiro ponto é fazer perguntas bem criteriosas, não ter na mente o e se, pensar no presente, no que te traz alegria, no que te traz bons sentimentos, o que faz bem pra ti e pra tua família. Acho que são os pontos principais para começo. E aí fazer um processo de seleção das tuas coisas, de descarte, que tu não vai querer ficar na tua casa, daquilo que não está em acordo com o corpo da tua casa, né, que tá trazendo aquela desordem. E quando a gente fala descarte, não necessariamente é um descarte de lixo. A gente não precisa pensar em descarte como lixo. A gente tem várias possibilidades. A gente tem possibilidade de reciclagem, a gente tem possibilidade de doação, a gente tem a possibilidade de, quem sabe, vender se é um item caro e que tu, né? Eu não quero doar simplesmente porque isso me custou um dinheiro e eu vou ficar, sei lá, mais pobre se eu não tivesse item. Então vende! Tem várias possibilidades que vão colaborar com o teu bem-estar, com o bem do meio ambiente, que a gente talvez não vá produzir tanto lixo se a gente mandar para reciclagem ou fizer uma doação para um lugar específico. E assim a gente consegue ter menos itens, ter menos acúmulo na nossa casa de uma forma bem mais saudável. Para tentar deixar assim o mais claro possível para responder a pergunta, é possível deixar de ser bagunceiro? Primeiro que a regra principal do jogo, da jogada aí usou, guardou. Se tu usar o objeto e guardar e devolver ele para o lugar dele, tua casa não vai ficar bagunçada. Tu aplica isso a tudo, então é muito simples, é fácil de aprender. Qualquer pessoa consegue entender isso. Aí vem o segundo ponto. Para tu guardar de novo um objeto no lugar, esse objeto precisa ter um lugar. Verdade. Tu precisa determinar um espaço para todos os itens. Todos os itens. Moedinhas que ficam espalhadas pela casa. Uma caixinha. Clipes. Essas coisas. Pensa na coisa mais pequenininha. Para tudo isso, tenha um lugar. E todos os membros da família precisam saber onde é esse lugar. Porque quando eles usarem, eles vão precisar guardar. E vão guardar onde? Então, explicar isso, né? Por favor, nos façam um favor, me façam um favor, que este lugar não seja uma gaveta da bagunça. Organizei toda a casa e agora clips, moeda, borrachinha de dinheiro. Tudo na gaveta. Vamos numa gavetinha. Por favor, pode ser na gaveta, desde que cada coisa tenha uma caixinha ou que tenha uma divisória, alguma coisa que tu possa acessar aquela gaveta, que aquela gaveta não precise de um dia para ser organizada. E também e aí vem o segundo ponto com isso que a Jéssica tá o terceiro e último ponto com isso que a Jéssica tá nos trazendo. Para que tu consiga ter um espaço para cada coisa e que cada coisa fique organizada, tipo, tenha um espaço e ainda assim se mantenha organizado de uma forma bonita, tu precisa ter o descarte. Porque no momento que tu tem uma sobrecarga de itens ou itens que tu não gosta, que simplesmente estão ali por estar, tu não vai ter um cuidado direito, tu vai ter a gaveta da bagunça, tu vai ter o quarto da bagunça. Porque os itens que estão jogados lá dentro provavelmente são itens que não têm valor para ti. Então, repensa sobre eles. Mantenha dentro do teu lar aquilo que realmente serve para tua família como um objeto de alegria, como um objeto que é útil, né? E até me veio uma coisa agora, quando tu falou no valor, às vezes não é nenhuma questão de não ter valor pra ti, às vezes tu até acha que aquele item é importante. Quando tu dá um lugar, ele tem um ressignificado, ele tem uma nova vida naquela casa, porque ele tem uma nova cara, ele tem uma estética diferente. Esse é o nosso papo de hoje, espero que tenha ficado tudo o mais claro possível, o mais simples possível. Se tu te encontrou dentro de alguma das problemáticas que a gente levantou aqui, por favor, levanta a mão aí nos comentários. E se também tu conseguiu entender ou se ficou ainda assim complicado mesmo a gente trazendo essa resposta para a pergunta que tá tão na cabeça da maioria das pessoas do será que eu posso deixar de ser bagunceiro? Se ainda assim ficou alguma dúvida, por favor, nos chama lá. Nós queremos com todo o prazer te responder e dar a nossa atenção para o teu problema, para te ajudar. Como é que eu faço para saber aonde organizar as minhas coisas, como organizar as minhas coisas? Busquem referências. Como a Grace disse, uma das referências, pergunte para nós. A gente vai ficar muito feliz. Não quer perguntar para nós? Vai no Pinterest.
Ou vai no Pinterest e pergunta pra nós se é legal. Não, tô brincando, mas busca referências, busca informação. Tem um monte de site, um monte de imagens que a gente pode usar como base e adaptar para nós. Referências fazem parte da nossa vida. Com Todos certeza. os dias nós buscamos referência. Até Mesmo porque ninguém consegue criar tudo. nós buscamos referências constantemente, como a Jéssica falou, tem o Pinterest, tem o Instagram, né? Uhum. Ou Google Imagens, bota lá no Google, decoração de sala, decoração de quarto, organização simples. Vai aparecer uma bagagem imensa de conteúdos, de imagens, de ideias. Então te inspire, busque inspiração. Obrigada, pessoal, por ter nos acompanhado até aqui. Você que ficou até o final do vídeo aqui, já dá o teu joinha também para mostrar que tu tá presente com a gente. Nos siga então, né? Lembrando que a Jéssica falou, que a gente vai sempre dar notificações lá dos nossos vídeos, do que a gente anda fazendo aqui pela praticidade. Isso aí. Valeu, pessoal!